Queria, antes da homilia, saudar o Padre Gentil, o Diácono Ademaci, os nossos seminaristas do Seminário de São Pedro que vieram comigo, os coroinhas, nosso grupo de cântico que anima esta celebração, nossos irmãos e irmãs dos movimentos, serviços e pastorais desta comunidade, todos que estão aqui presentes e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais neste dia tão festivo. Vejamos algo muito importante que gostaria de colocar nesta noite. Mas antes de tudo, vamos dizer aquela jaculatória: São José, providenciai. São José, providenciai. O Evangelho nos traz uma síntese praticamente de tudo o que aconteceu no início da história da salvação a partir de Jesus. Sabemos muito pouco sobre São José, mas tudo o que o Evangelho diz já é suficiente para nós vermos na pessoa daquele homem o que o próprio Evangelho diz. Um homem obediente, um homem virtuoso, um homem servidor e seguidor do plano de Deus, além de um trabalhador, porque era carpinteiro. Imaginemos esta situação naquela época do tempo de Jesus. Maria grávida, prometida em casamento a José, sem ter casado. Ela poderia inclusive ser apedrejada porque estava grávida sem ter se casado. E José, querendo protegê-la, pensa em deixá-la às escondidas, sair para proteger Maria. Enquanto ele pensa isso, sonha, e no seu sonho um anjo diz: José, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque ela vai trazer para o mundo o Salvador. Quando acordou, faz então o que o plano de Deus estava dito no seu sonho. Só neste momento nós percebemos a grandiosidade de São José como um homem sério. Resolveu mudar os seus planos por causa dos planos de Deus e assume Maria, assume o Filho de Deus e assume aquela família. A partir dali, Deus começa a agir dentro de uma família para começar uma longa história que vem até os nossos dias, da qual também nós fazemos parte. Nasce então assim a vocação de José para esta missão de levar Jesus para o mundo com Maria, adotando o próprio Filho de Deus como o seu filho, educando-o como o seu filho e com Maria fazendo com que o plano de Deus se realize. E assim José se tornou esta pessoa tão querida no mundo inteiro. E em tantas cidades, em tantas paróquias, nós temos São José como padroeiro, além de muitas pessoas terem o nome de José. Quem é aqui se chama José? Levante a mão. Que nós temos algumas pessoas que se chamam José, eu também. Quem está em casa certamente tem alguém que chama José em casa. Então é uma pessoa muito querida na história da salvação. E gostaria de ressaltar essa virtude importante de São José. Um homem que recebeu de Deus uma vocação importante para levar Jesus. Para nós isso é fundamental, porque qual é a nossa vocação hoje? Nossa vocação de pessoas batizadas é de levar Jesus para o mundo. Como batizados nós temos este compromisso. Talvez alguém aqui possa ter tido um sonho onde Deus ou Maria ou José ou algum santo da devoção conversou consigo e disse que você também deve propagar o Evangelho. Talvez em alguma outra situação você percebeu que a sua vocação batismal precisaria ser mais vigorosa, porque estava muito lenta, muito distante de Deus. E São José nos traz este grande exemplo. Tinha planos diferentes para a sua vida, mas Deus
tornou a sua vida parte dos seus planos, do plano de salvação. Então isso é uma reflexão para nós. Como batizados, temos a obrigação de consciência de também, como José, levar Jesus para as outras pessoas. Afinal de contas, o que é que nós somos como batizados? Discípulos de Jesus Cristo. E, como o Papa enfatiza muito nos nossos dias, discípulos e missionários para uma igreja cada vez mais em comunhão. Então José é uma figura importante para nós. Sua vocação está intimamente ligada com a de Maria. Maria recebe a visita do anjo, tem conhecimento de que vai ser a mãe do Salvador. Depois ela, com José, vai fazer aquela família para que a família sagrada se torne um instrumento de Deus para levar ao mundo os seus planos. Então, o segundo aspecto desta reflexão é mostrar que a família cristã tem um papel importante na sociedade. A família cristã tem um papel importante na sociedade. Então você, todos nós, você que nos acompanha, faz parte de uma família. Qualquer relação familiar que exista nos nossos dias, ela tem a obrigação de consciência de, como família cristã, também levar o nome de Jesus Cristo para o mundo. Começando dentro de casa, nas relações familiares, conversando sobre Deus, sobre religião, sobre a fé católica que se professa, para que não se aprenda de uma forma diferente, o que a igreja não ensina. Então nós, que temos a consciência e a maturidade da fé batismal, devemos progredir nesse sentido. E a festa de São José nos traz esta reflexão. Passamos 9 dias refletindo sobre a graça da vocação na nossa vida, tendo São José como exemplo. O que fica para nós depois desta festa? A reflexão de que a nossa vocação batismal, a nossa vocação matrimonial, a nossa vocação de pessoas consagradas, a nossa vocação de leigos e leigas engajados é importante para que as pessoas que estão ao nosso redor conheçam melhor Jesus Cristo. Porque muitos de nós conhecemos Jesus Cristo, a sua história, o que diz a Sagrada Escritura, mas falta a intimidade com Ele que vem a partir da vida de oração e do testemunho. Por isso o discípulo e o missionário precisa, com a sua fé, testemunhar Jesus Cristo. E é isto que ressalta as 2 primeiras leituras antes do Evangelho. Foi pela fé que Abraão abriu seu coração para os planos de Deus. É pela fé que nós hoje estamos aqui celebrando a Eucaristia e acreditamos que o pão e o vinho, depois da transubstanciação, se tornam o corpo e o sangue de Jesus. Este é o grande milagre que acontece nos nossos dias. José e Maria trouxeram o Filho de Deus encarnado para o mundo. Agora, Ele na eternidade faz com que nós também possamos ter o presente e agora no nosso altar, para que nós possamos participar deste ato de comunhão com Ele e depois, saindo daqui, testemunhar com a nossa própria vida o que Ele nos ensinou e o que nós aprendemos. Então, meus irmãos e irmãs, que esta festa seja para nós um chamado importante. Tenhamos um coração aberto para Deus, para que os nossos planos, que às vezes são uns, se abram para os planos de Deus, que podem ser outros, para que a nossa comunidade cresça sempre mais em fervor e em testemunho. Que as pessoas engajadas na comunidade se comprometam verdadeiramente. Não se esperem apenas pelos outros, mas nós façamos cada um a sua parte para que a Igreja de Jesus Cristo cresça e se torne presente. Que a nossa comunidade paroquial, tendo São José como padroeiro, possa crescer sempre mais a partir do testemunho de fé e a partir da nossa adesão a tudo aquilo que a Igreja nos oferece. Alguém, acho que era o diácono Ademacia ou alguém que estava lá no grupo de cântico, no caminhão, perguntava quem aqui está engajado em alguma coisa. Importante este questionamento. Não basta nós participarmos das celebrações, não basta virmos à igreja para rezarmos.
Deus nos chama para uma missão muito maior, que já é dita no nosso batismo. Quando se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós recordamos aquele momento do mandato do Senhor, lá no final de Mateus: ide batizai todos os povos, fazendo discípulos meus. Então, é importante que nós sejamos de fato, principalmente nos nossos dias, que exige cada vez mais a presença do cristão atuante, missionário, concretamente aderindo a uma missão que a igreja propõe. Que se esta festa nos ajudar a uma reflexão nesse sentido, ela já fez muito para a nossa vida. Mas tudo começa em casa, tudo começa na igreja doméstica, lá em casa. O pai, a mãe, os irmãos, os parentes, os filhos, as filhas, avós, avós. Conversemos entre nós sobre Jesus Cristo, sobre Maria e sobre o que Ele quer. O que é que nossa família está fazendo para que o nome de Jesus apareça? Como é que está o meu testemunho de vida? Isto é o que eu desejo, e é isto que a festa de São José propõe também para cada um de nós, quando durante 9 dias algumas reflexões são feitas, e que cada uma delas tem a oportunidade de nos ajudar a refletir sobre isto. O exemplo de São José está no Evangelho: um homem justo, obediente, prometido em casamento a Maria, mas que de repente teve a vida mudada para seguir uma outra vocação: apresentar Jesus ao mundo. E aqui eu recordo a carta que o Papa Francisco escreveu quando se completou 150 anos da declaração de São José como padroeiro da Igreja Universal Católica, Igreja Universal Católica. Lá ele começa a palavra dizendo: com o coração de pai. São José, com o coração de pai, pôde levar a vida assumindo os planos de Deus, e ali ele vai contar os 4 sonhos de São José, que são narrados na Sagrada Escritura, mostrando que a partir dali Deus vai falando. E fazendo uma analogia às palavras da Sagrada Escritura, nós podemos dizer assim: qual é o sonho de Deus para nós? Qual é o sonho que nós sonhamos como cristãos, quando estamos dentro da igreja, quando estamos rezando o terço, quando nos comprometemos com alguma coisa, com alguma atividade? Qual é o nosso sonho como cristãos? Que o sonho de Deus, que é o que nós sejamos discípulos de Jesus Cristo, de fato se realiza em nossas vidas. Por isso disse antes e repeti agora, e agora peço que nós digamos de novo, que São José nos ajude a nos comprometermos mais com a nossa missão e a nossa vocação de batizados. Digamos juntos: São José providenciai. São José providenciai. São José providenciai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.